Olha, você já está sabendo desde a manhãzinha, desde que o jornal aqui começou, que a tensão entre a Ucrânia e a Rússia aumentou muito. De um lado, foguetes, a França e o Reino Unido autorizaram agora a Ucrânia a usar foguetes contra a Rússia. Os americanos já tinham autorizado na semana passada, foi divulgado por aí. Do outro lado, a Rússia tem agora o apoio da Coreia do Norte para trazer soldados para lutar na região de Kursk, que é uma região russa que foi invadida pela Ucrânia. A situação está mais ou menos por aí. E a guerra entre os dois completa exatamente 1000 dias. Conosco está a professora Daniele Aires, coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Política Internacional e Segurança e Defesa da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Daniele, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Um prazer sempre falar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Professora Daniele, para onde vamos com essa situação? Isso seria uma tensão provocada por causa da saída do Biden do poder e a chegada do Trump? Ou seja, o Trump deve vir aí com uma proposta de suspensão da guerra e você chegar numa proposta de paz fortalecido militarmente o ajuda nas negociações ou não? Oi, Heródoto. Eu acho que essa pergunta ela é central. Se a gente olhar para todo o esforço que o governo Biden fez ao longo desses quase 3 anos de conflito na Ucrânia, é um esforço de não acordo. É um esforço que fortalece a proteção da Ucrânia e da Europa como um todo, numa tentativa de que, se houver um acordo em algum momento, a Ucrânia esteja com capacidade de negociação em pé de igualdade ou maior que a Rússia quando for feito algum tipo de acordo. Então, veja, quando o Trump vem com uma proposta de encerrar a guerra logo que tome posse, ele vai exatamente contra todo esse esforço que os Estados Unidos fez, que não é só um esforço político, mas também um esforço financeiro de enviar recursos militares à Ucrânia. Então, me parece que esse seja uma tentativa de amarrar o governo Trump numa ideia de que a solução é possível, deve ser negociada, mas não é uma solução que deixará a Europa e a própria Ucrânia meio que a sua própria sorte, ou perdendo território e desprotegida militarmente, visto que o governo Trump tem uma ideia do que seria essa segurança coletiva ou do papel da OTAN muito distinta do que o do governo Biden, né? Então, quando os Estados Unidos passou quase 3 anos sem autorizar a utilização de mísseis com mais de 300 quilômetros de alcance por parte da Ucrânia, e faz isso faltando 2 meses para acabar o governo, me parece que é uma sinalização de que reforça a capacidade de ação em território militar, né, no teatro militar da Ucrânia, para que a solução possivelmente negociada com Trump seja uma solução que tenha que ter atenção às demandas da Ucrânia, o que até agora pareceu que não seria assim tão claro, né, nas propostas que o governo Trump trouxe. Então, me parece que mais do que fortalecer as negociações na mesa de negociação possível em 2025, parece que há a tentativa de dizer, os Estados Unidos têm essa posição de aliança aos seus parceiros europeus, de proteção da Ucrânia e de fortalecimento da OTAN, o que vai meio que de encontro com a proposta do Trump, que é diametralmente oposta, né? Roberto Nonato. Bom, Heródoto e professora Daniele, uma informação que está pipocando agora nos sites internacionais e aqui pelo Brasil também, é de que a Rússia teria disparado pela primeira vez na história um míssil intercontinental, que é aquele desenhado para uso em guerra nuclear, podendo conter ogivas ou não, ou até equipamentos convencionais. Mas essa acusação vem da Ucrânia, vem de Kiev e está começando a aparecer agora no noticiário. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, ele carregava 6 ogivas convencionais e atingiu a cidade de Dnipro na madrugada desta quinta-feira. Isso foi confirmado por alguns analistas a partir de imagens georreferenciais. A minha pergunta, professora Daniele, a partir do momento em que a Rússia lança pela primeira vez na história um míssil intercontinental, ainda que sem ogivas nucleares, felizmente, mas é também um recado para os Estados Unidos, a partir daquela autorização do Joe Biden, e que os ucranianos poderiam utilizar mísseis americanos, e muda de patamar o conflito, se isso for confirmado?
Eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem que pensar em duas questões aqui. A primeira é o resultado desse possível lançamento, que a gente tem que confirmar se realmente foi isso, porque esse míssil, que tem um alcance de mais de 5.000 quilômetros, ou seja, é um míssil caríssimo, né? Teria que ser muito bem planejado, porque se lançaria numa distância muito curta entre Rússia e Ucrânia, ali na base do Donbás, que é a divisão pelo rio Dnieper, onde fica Dnipro, né? Então, há outros tipos de armamentos russos que são capazes de atacar aquela região sem que se tenha um custo econômico muito alto no uso desses mísseis que têm uma função intercontinental, balística, e obviamente não faria sentido usar nesse cenário. Mas essa é uma questão, precisa se verificar, porque a resposta a essa atitude de Joe Biden de permitir a utilização de mísseis por parte da Ucrânia, ela começou logo a seguir quando Putin faz uma revisão da sua doutrina militar, dizendo que é possível, a partir dessa informação, porque o governo americano não disse institucionalmente que permitiu, mas a partir dessa informação de que foi permitido o uso dos mísseis americanos, e o Putin diz agora, com a revisão da doutrina, a gente permite que seja usado mísseis convencionais contra quem ajuda a Ucrânia, então quem ajuda a Ucrânia será entendido como inimigo, e também será permitido no teatro de guerra o uso de comissionamento nuclear dos mísseis, tanto para nível tático, que são com menos potência nuclear, como para nível estratégico, aqueles que têm uma similaridade muito parecida com o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Então, essa é a primeira questão. Então, faria sentido o uso dessa arma, desse míssil interbalístico, para dizer, nós agora permitimos e temos como lançar um míssil e estamos mostrando para vocês. E isso tudo só mostra o seguinte, que escalou, de fato, a guerra nesses próximos 2 meses ou até a posse de Trump. O que vai significar essa escalada, do ponto de vista do terreno, dentro da guerra, no cenário da guerra, vai significar uma destruição maior, principalmente de territórios importantes da Ucrânia e que Volodymyr Zelensky tinha conseguido, de alguma forma, reconquistar. Nós estamos falando da região, de algumas regiões do Donbás, de algumas regiões que estavam protegidas em Kiev, que foram atacadas, e que podem a Rússia agora, de alguma forma, causar danos maiores, como causou semana passada, ao atacar muitas usinas de energia elétrica, causando, no inverno ucraniano, racionamento de energia, né? A segunda questão é como se coloca, de alguma forma, politicamente, com os aliados europeus, esse tipo de situação que agora passa a ter uma ameaça direta nuclear ao seu território, né? Já que se o míssil foi lançado, ele tem, de alguma forma, não é um blefe de Putin, tem esse armamento e está usando e pode vir a usá-lo. Então, é uma escalada do conflito que a gente não sabe nos próximos 2 meses como vai ficar, mas que vai prejudicar majoritariamente a Ucrânia, parece que sim. Professora Daniele Aires, muito grato por sua gentileza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada e bom dia para vocês. Nós agradecemos a professora Daniele Aires, que é coordenadora do Núcleo de Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, conversando conosco. Ele está, portanto, então, um retrato que realmente está aumentando a tensão na região, como ele explicou agora há pouquinho.